Olá pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês aí, depois de um dia de ressaca em mais uma festa que teve ontem. E para quem não me conhece, meu nome é Luciano. Eu vou falar para vocês sobre as contribuições que foram dadas por Jean-Louis Christianard, então vou tentar fazer algumas contribuições à sua biografia. Eu vou tentar, tá gente, falar em português e inglês, mas eu acho que vai ficar melhor do que o resultado que a gente está tendo nas palestras principais com aquele close caption. Ficou até engraçado José Galinha esses dias, mas enfim. Hello everyone, my name is Luciano Faria. I am from Opinião, Grupo de Estudos Espeleológicos, a group here from Belo Horizonte. And today I present to you my work, contributions to the biography of the Jean-Louis Christianard. I will try, but I just try, to present in both Portuguese and English, but I think that will be better than the closed captions in the audience that we have in the principal salon. A espeleologia brasileira tem uma longa e profunda relação com a Europa, não apenas em suas origens, mas também em suas influências e que foi recebendo ao longo das décadas. Já no século XVIII, nós temos dois destaques aqui, que são Alexandre Rodrigues Ferreira e José Vieira Couto. Ambos são brasileiros, né, mas foram estudar a medicina em Coimbra, em Portugal, e da Europa retornaram com ideais das ciências naturais que tinham grande viés para a exploração e obtenção de recursos da terra e da natureza, e que para ambos visavam prover ganhos para a colônia portuguesa. Alexandre Rodrigues Ferreira explorou porções do norte e central do Brasil, viajando pelos rios amazônicos do Pantanal. Explorou cavernas próximas ao Paraguai e ajudou na definição de novas fronteiras do Brasil. José Vieira Couto, por outro lado, esteve aqui em Minas Gerais por muito tempo. Ele era mineiro, né, de Diamantina, e identificou diversas cavernas onde o salitre poderia ser extraído, além de outras riquezas geológicas. Já no século XIX, chega ao Brasil o naturalista dinamarquês Peter Lund, que provavelmente devia conhecer os trabalhos de Vieira Couto, uma vez que ele vai nas mesmas cavernas que o primeiro descreve, todas elas nos vales dos rios São Francisco e Rio das Velhas. A Peter Lund devemos a paternidade da paleontologia e espeleologia brasileira. Mais tarde, já utilizando as técnicas clássicas de espeleologia e também o seu cunho científico e técnicas mais modernas de exploração, o alemão Richard Krone, ou Ricardo Krone, explorou as cavernas do sul de São Paulo e revelou as belezas do que a gente conhece hoje como Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, ou PETAR. Now in English, Brazilian speleology has a deep and long-standing connection with Europe, both in origins and influences. In the 18th century, Brazilians Alexandre Ferreira and José Vieira Couto, these two, studied natural sciences in Coimbra, Portugal, returning with ideal for exploring Brazil resources for colonial gain. Ferreira explored the northern and the central Brazil, including Amazonian and Pantanal rivers and some caves near Paraguay, while José Vieira Couto surveyed Minas Gerais for saltpeter and other geological riches. By the 19th century, the Danish naturalist Peter Lund arrived here in Minas Gerais, liked the Couto's works, and began studying fossils from saltpeter extractions in the San Francisco River Valley caves, becoming the father of Brazilian paleontology and speleology. Later, the German Richard Krone applied modern scientific speleology to explore southern São Paulo caves, unveiling the beauty of we know actually by PETAR, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Mais recentemente, como fundadores da Sociedade Brasileira de Espeleologia, da forma que conhecemos hoje, essa organização está organizando aqui o congresso, temos um trio de franceses, né, já bastante falado em outros eventos, Michel Lebré, Pierre Martin e Guy Christian Collet. Eles trouxeram os ideais europeus para a espeleologia brasileira e, após diversos congressos e conversas com comunidades espeleológicas distribuídas pelo país, fundaram a sociedade que a gente conhece. No entanto, antes dessa iniciativa dos franceses, chegou ao Brasil em 1956 o suíço Jean-Louis Christianard, que é mais novo que os demais
E ele chega no Rio de Janeiro, né? Ele vem trabalhar como vitrinista em lojas do Rio de Janeiro e trazendo ideais da espeleologia suíça. Aqui uma foto do jovem Christinat chegando no Brasil. More recently, in 1969, the Brazilian Speleological Society was founded by these three French speleologists. They introduced the European ideals to Brazilian speleology, and following various congresses and discussions with the speleological community nationwide, they established the society currently organized this congress here. However, prior to their initiative, a younger Swiss man, Jean-Louis Christinat, arrived in Brazil in 1956 and from Rio de Janeiro attempted to organize the first speleology society for the study and promotion of Brazilian caves. Aqui nós podemos ver o jovem Jean-Louis Christinat, ainda com 18 anos. Ele começou a espeleologia na Suíça com 16, mesmo antes da aprovação da maioria dos grupos, que exigia a maioridade, né? E, mesmo que clandestinamente, já começou a contribuir com explorações, não apenas de cavernas, de vales, mas também de uma grande quantidade de locais de difícil acesso. Ele entendia a espeleologia como uma ferramenta para a exploração e ajuda da humanidade no avanço científico. Here we see the young Christinat at just 18 years. He was already participating in field work with the Société Suisse de Spéléologie in Geneva. By 18, he was actively involved in exploring caves and abysses across the alpine regions of Europe. Ele foi responsável por uma série de trabalhos, e dentre eles a exploração do abismo de Le Caserne, onde eles encontraram ossadas humanas de um guerrilheiro morto durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui, mais uma foto dele explorando os Alpes com equipamentos que ele viria a introduzir no Brasil. Christinat led a numerous projects in Europe, including the exploration of Le Caserne Abyss, where human remains of World War II were found. This photo here shows Christinat exploring the Alps with the equipment he would later introduce and utilize in Brazil. Sua vinda ao Brasil é acompanhada pela publicação de matérias de jornais e revistas, nas quais ele aponta que a sua chegada no Rio de Janeiro e a presença poderia beneficiar os grupos brasileiros a desenvolver uma espeleologia que serviria de apoio ao desenvolvimento científico e estrutural no Brasil. Aqui nós podemos ver uma matéria de jornal divulgada no ano de sua chegada e uma foto da revista Manchete. Então ele gostava bastante, ele era um grande divulgador científico. His arrival in Brazil was publicized in newspaper and magazines, where he wrote that his presence in Rio de Janeiro could benefit Brazilian groups in developing speleology for support the country's scientific and structural progress. E é dessa forma que o Centro Excursionista Pico do Itatiaia, o CEP, representado por Agenor Maris, né? Procura Christinat e juntos eles fundam o setor de espeleologia do grupo e o primeiro grupo a divulgar ofertas de curso de espeleologia no Brasil, mais uma vez sempre usando bastante aí as mídias disponíveis na época. Consequently, Agenor Maris, representing the Centro Excursionista Pico do Itatiaia, or CEP, approached Christinat. Together, they established the group of speleology sector, which was the first offered speleology courses in Brazil. No entanto, né, acho que todos aqui devem conhecer o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem uma geologia muito amigável à formação de grandes cavernas. Né, aqui a gente vê uma foto, né, do famoso Pão de Açúcar e sabemos que essas rochas dos guinais do Rio de Janeiro são um pouco solúveis, né? Contudo, enquanto nadava, né, pela praia que tem do lado ali, a Praia Vermelha, Christinat percebeu uma enseada e que nessa enseada havia uma caverna que já era conhecida na época pelos pescadores como Gruta do Mero. E essa caverna aí foi um dos grandes meios que o Christinat utilizou, não apenas para divulgar a espeleologia, mas também para usá-la para seus cursos de espeleologia.
Rio de Janeiro isn't the typical known for natural caves due to this insoluble gneisses, unlike soluble rocks of carbonate. However, Krishna, while exploring the Pão de Açúcar in Rio de Janeiro, discovered the Gruta do Mero, a pre-existent cave. This cave and this large formation became essential for Krishna and Rio early speleologists to conduct their training exercises. This is another photos from Gruta do Mero, and here we see a man just for scale. Dessa forma, Cristiano se reúne e lidera um grupo de alunos recém-formados da primeira turma de 1957 para a exploração dessa caverna de difícil acesso, né, junto ao mar, junto às ondas. E uma equipe da revista Manchete, mais uma vez, acompanha, né, aqui a gente pode ver o Cristiano and some of his students. O resultado do trabalho de Cristiano e seus alunos foi a topografia dessa caverna de 33 metros que ele mapeia durante as atividades do primeiro curso. Krishna and his students successfully surveyed the 33 meters cave, mapping it during their initial courses activity. Krishna também ganha renome local quando ele e sua primeira equipe de espeleólogos se envolvem na busca por vítimas em um escombro de um prédio desabado no Rio de Janeiro, que não poderiam ser socorridas sem o devido atendimento de equipes especializadas por buscas em escombros. Mais tarde, ele e seus alunos são convocados também para explorar uma caverna curiosa em uma comunidade do Rio de Janeiro. Mais tarde, ele descobriu que essa caverna se tratava de um esconderijo de ladrões e que utilizava essa caverna tanto para esconder seus frutos de roubo quanto para atravessar a comunidade. Krishna was first speleology team to gain local recognition by assisting in search for victims in a collapsed building in Rio de Janeiro, and he was invited to Apolis to explore this cave, and this is the Gruta do Itapicuru, an artificial excavation in friable rock used for stolen goods and evading policies. Talvez o maior produto, digamos assim, de Krishna na espeleologia brasileira foi ter formado a primeira espeleóloga da América do Sul, pelo menos da forma como foi divulgado na época. Sônia Macedo de Oliveira vai ser um assunto de um outro trabalho que a gente vai desenvolver com a TT que está aqui, e convido a todos a estarem aqui de tarde para a gente falar sobre isso. Krishna was instrumental in training in South America's first female speleology, Sônia Macedo de Oliveira, a pioneer in Brazilian speleology, whom we will highlight in the dedicated presentation in this afternoon. Krishna também veio aqui em Minas Gerais para a exploração e topografia da Gruta do Maquiné. Ele acreditava que existiriam outros condutos não descobertos da gruta, já que ela era visitada por turistas que não tinham tais informações de espeleologia. Além disso, ele convida o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o Museu Nacional, para uma análise da fauna dessa caverna, trabalho que não foi publicado. E ele convida também a TV Tupi, que conduziu um documentário nesse ambiente subterrâneo, e foi divulgado como o primeiro documentário sobre cavernas das Américas. No entanto, provavelmente esse documentário foi perdido durante o incêndio do acervo da TV Tupi do Rio de Janeiro. Krishna also visited Minas Gerais for the exploration and mapping of Gruta do Maquiné, or Maquiné Cave, a tourist cave where he suspected undiscovered passages existed. He invited the National Museum of Rio de Janeiro for fauna analysis of the cave and TV Tupi to produce a documentary about the subterranean environment, which captivate the public unfamiliar with Minas Gerais caves. Regrettably, this video was lost in the fire. Finalmente, em 1958, ele também é responsável por articular um grupo de interessados em formar a primeira associação nacional, baseando-se no Estatuto da Sociedade Suíça de Espeleologia, que ele e seus colegas chamavam de Sociedade Brasileira de Espeleologia. O primeiro presidente da associação foi o senhor Raimundo Pimentel Gomes, com participação do CEP, na pessoa do senhor Agenor Maris. O próprio Krishna não quis tomar parte dessa
dessa burocracia e acreditava que os brasileiros deveriam ser os únicos responsáveis por essa associação. E ele também não gostava muito dessa aproximação que a espeleologia tinha com a academia. Para ele, a espeleologia devia ser equilibrada entre academia e práticas esportivas. Finally, in 1958, Krishna spearheaded for the formation of first Brazilian National Association, the Sociedade Brasileira de Espeleologia, how we can read here, modeled by Swiss Speleological Society, by the person of Raimundo Pimentel Gomes, became the first president, with the SEP Agenor Maris also participating. Krishna himself chose not to take a bureaucratic role, believing that the Brazilians should be solely responsible for this association. Após sua participação na espeleologia nacional, Krishna decide enveredar por um caminho diferente e descobre o indigenismo, ou seja, o estudo pelas populações indígenas afastadas das populações urbanas. É dessa forma que ele retorna mais tarde para a Europa para se graduar e doutorar em etnologia na Sorbonne de Paris e publicar trabalhos em etnologia, como podemos ver aqui, que incluem outras populações isoladas na Amazônia e nos Andes peruanos e bolivianos. After his involvement in national speleology here in Brazil, Krishna shifted his focus to indigenism, studying indigenous population isolated from urban areas. He subsequently returned to Europe to pursue his graduate and doctorate degree in ethnology at the Sorbonne in Paris, publishing works that included studies on Andean population in Peru and Chile. Mais tarde, após obter seu doutorado em etnologia, Krishna retorna outras vezes ao Brasil como curador de um museu suíço e, na região nordeste do nosso país, ele resolve levar parte do patrimônio para ser exposto em museus suíços, pois passa a conhecer a literatura de cordel. O cordel é caracterizado por poemas rimados, muitas vezes impressos em folhetos e pendurados em varas, varais, daí o nome cordéis, para serem vendidos em praças. E os cordéis combinam versos, rimas, cantoria, música, ilustração. Ele estimula a produção de cordéis e também traduz alguns cordéis para o francês que ele divulga na Europa. After earning his ethnology doctorate, Krishna frequently revisited Brazil as a Swiss museum curator. From the northern region here from Brazil, he chose to bring Brazilian cultural heritage for exhibition in Europe, having discovered the cordel literature. Cordel is a rhyme poems often printed as booklet hung on strings, and here we call this kind of strings for clothes like cordéis. These cordéis are available for sale and combining verses, rhymes, singing, music, and illustrations. He encouraged cordel productions and translated some of these for French to promote the Brazilian in Europe. Finalmente, ainda na Suíça, de volta à Suíça, ele é responsável pela exploração de cavernas que estavam sofrendo impactos ambientais com o acúmulo do lixo. Para isso, ele consegue mais uma vez reunir a imprensa em prol do cuidado e chamar a atenção das cavernas locais. In Swiss speleology, he was also responsible for exploring caves affected by accumulated trash. To address this issue, he once again successfully raised press support for the care and preservation of local caves. Concluindo minha fala, o extenso trabalho de Krishna mudou significativamente a espeleologia brasileira com respeito a seus pares. A carreira de Krishna exemplificou uma busca incansável e transmissão de conhecimento, mesmo sem ter apoio financeiro. Ele foi um ferrenho defensor do patrimônio das cavernas e também das populações indígenas, tanto na Suíça quanto no Brasil, reconhecendo a necessidade do seu conhecimento e sua proteção. E, finalmente, ele busca a participação da comunidade espeleológica e a inclusão de novos indivíduos para continuar seu trabalho de proteção desse valioso patrimônio mundial. Krishna's extensive works significantly shaped the Brazilian speleology with the respect of his peers. Krishna's career exemplified a pursuit and transmission of knowledge even without financial support. He was
staunch defender of the cave heritage, both in Switzerland and Brazil, recognizing the need for their knowledge and protection. The pursuit for speleology community participation and inclusion for new individuals to continue their works in protecting this valuable natural heritage. Thank you, and sorry for my English and my Portuguese too.